pessoas? Onde que a gente vê isso? Você pode entrar no YouTube, no nosso canal do YouTube, só que quando você entra lá, você tem que zerar o áudio do YouTube. Isso, eu não queria dar interferência, então... Não dá interferência para mim, vai dar interferência para você. Você faz perguntas das pessoas? Onde que a gente vê isso? Você vai... o áudio do YouTube atrapalha você, não a mim, tá? Ok. Pronto, já estamos no ar, meninos. Já estamos no ar. Legal. Como é que tá o clima aí hoje, Armelle? 40 e quantos graus? Não, hoje já esfriou, já tá mais razoável, tá mais gostoso. 39,5. Não, até que desceu para uns 25 aí, então alguma coisa... Opa! Que já não, muito melhor. Puxa vida, né? Não dá, 40 graus não dá, não. Não. Até aqui é casa antiga, paredes grossas, né? Então até que mantém o frescor dentro de casa, mas quer dizer que você precisa ficar trancado em casa para fugir do calor, né? Sim, então... Ó, Márcia, nossa mais tradicional e fiel participante. Nossa primeira fã. Obrigado pela presença, Márcia. Boa noite, Márcia. Sempre batendo ponto aqui, apoiando a gente, né? Ela e o Edmar Babo também. O Edmar também é figurinha carimbada. O Edmar, o Antônio Ferrara conhece, né, Ferrara? Edmar Babo, nosso parceiro lá da Franquality, muito antigo. Ah, sim. Meu parceiro há 20 anos de trabalho e tal. Sim. Aliás, se a gente começar a pensar todo mundo que a gente conhece junto, hein, Ferrara? Deus o livre, hein? Pelo amor de Deus, hein? Que bom. Eu acho. Verdade. Você sabe que, Armelle, o Ferrara, ele mora... na verdade, o estúdio dele, né, o escritório dele, onde ele tem o playback, é numa casinha super bonitinha, que parece aquele filme do Up. Sabe aquele filme do Up, do velhinho que mora numa casinha que não vende a casinha de jeito nenhum? Então, é igualzinho, porque assim, é o Ferrara e um monte de prédio em volta, assim, sabe? Que ele não vendeu a casa dele. Ele falou, imagina que eu vou vender minha casa, essa casa é uma raridade, isso aqui é uma coisa... Não resistente. Acho que me preocupa muito a raridade, porque ela foi construída em 1944, né? Junto comigo. Então, eu tenho uma ligação afetiva com a casa, entendeu? Claro. Pois é. E é uma belezinha o escritório dele, lá onde eles têm a sede deles e tal, né? Muito bonitinho, né? Vale a pena. Qual é o bairro mesmo, Ferrara? Aclimação. Isso. Aclimação. Mas é um doce. E como é que tá a obra? Já tá pronta ou não? Ainda tá... Já cavaram tudo, tá muito gozado. Tiraram uma fotografia do prédio de cima e você vê a minha casa... E um buraco do lado, que eles estão concretando agora para fazer o edifício, né? Tem um buraco enorme. Sei. Tá certo. Ai dele se mexer com você ali, né? Eu estou protegido. Acho que estou protegido, sei lá. Você tem a foto. Você fala, era assim, eu quero assim de volta, né? Sim, claro. Tá certo. Bom. Mas aqui tá chovendo hoje, viu, Armelle? Começou a chover agora. Pelo menos aqui no nosso bairro começou a chover. E aí na aclimação, como é que tá, Ferrara? Você tá na aclimação ou você tá... Não, eu tô em casa, na Vila Prudente. Então, tá chovendo também um pouquinho. Aqui também. Tava friozinho, né, esses dias em São Paulo, não tava? Frio? Não? Mais ou menos, assim, então a temperatura, assim, teve dias de eu também sentir um pouquinho de vento, mas não frio, um pouco mais baixa a temperatura. Frio mesmo não fez aqui em São Paulo ainda nesse inverno, não é? Pois é. Fez, né? A gente tem que ver Como é que é? Não chegou ainda. Você vai ver quando chegar o inverno.
Pois é. Não, teve alguns anos anteriores que a gente teve frio até novembro, quase começo de dezembro. Aconteceu isso já, né? Que a gente teve dias frios mesmo, né? Quase até dezembro. Então, é uma coisa, né? Bom, eu acho que nós estamos com algumas pessoas presentes, a Érica e o Nelson, obviamente, né? Os nossos também fiéis participantes, o Edmar Babo. Obrigado pela presença de vocês. Olha, com certeza, Ferrara, essa patota aqui, que está aqui, pelo menos que já se identificou, você conhece, né? Gente, queria dar as boas-vindas para vocês, agradecer a presença em mais essa nossa, nesse evento, né, da Body Mind Tools, hoje com a presença do Antônio Ferrara, mais conhecido como Ferrara, é uma pessoa muito querida no nosso meio, né, de treinamento e desenvolvimento. O Ferrara é um profissional que tem uma larga experiência na área de treinamento. Ele é psicólogo, psicodramatista, professor de teatro espontâneo. Uma coisa que acho que pouca gente sabe também é que ele é bacharel em administração de empresas, né? E fundador e diretor da São Paulo Playback Theatre, que foi a primeira iniciativa do playback no Brasil, né? Ele foi pioneiro nessa técnica do teatro de improviso aqui no Brasil. E, logicamente, que hoje o nosso tema com ele não é esse, é o Tai Chi, e ele pode contar isso para a gente, porque ele tem uma formação na Chinese Culture Course em Hubei, na Hubei University, em Wuhan. Muito conhecida, internacionalmente conhecida, Wuhan, hoje em dia, né? Na China. Ele passou um ano lá, ele vai contar um pouco dessa experiência para nós. E ele também é professor, master practitioner de programação neurolinguística na Sociedade Brasileira de PNL. Então, boa noite, Ferrara, muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui. A Márcia pediu para eu avisar também todo mundo que, se vocês quiserem colocar perguntas, vocês têm que estar registrados no YouTube. Senão você não consegue colocar perguntas. Tem gente que tem tentado, mas não consigo mandar pergunta. É porque você não fez você não fez a inscrição. É bem rapidinho, não é se inscrever no nosso canal. Se não quiser no nosso canal, não tem problema. Mas você precisa estar registrado no YouTube. Então, antes, para vocês poderem mandar perguntas, tá? Nós estamos olhando aqui o chat do YouTube para vocês poderem fazer perguntas também. Ferrara, boa noite. Uma honra ter você aqui e poder conversar um pouco sobre essa tua experiência sui generis, né? E muito interessante sobre a sua vida, né? Com o Tai Chi. Boa noite, Marcelo. Eu queria começar com um agradecimento. Muito obrigado por me convidar. Não, imagina, honra é nossa, né? Receber esse cara, né? Pois é, nossa primeira sessão, né? É muita honra. Você não imagina por quê. Por quê? Porque para conseguir fazer alguma palestra, para falar alguma coisa, eu tive que rever muitos conceitos. Eu achei muito legal isso. Muitos conceitos do Tai Chi, é isso que você está falando? Do Tai Chi, Eu sou um cara muito prático, né? Eu aprendi a fazer Tai Chi na prática, né? Sei. E agora me vem uma frase que é do Leonardo da Vinci, que eu queria começar assim, né? Impressiona a minha urgência por fazer. Saber não é suficiente. Deve-se praticar. Querer não é suficiente. Deve-se agir. O Leonardo da Vinci foi o cara que pintou a Capela Sistina, né? E no final da vida, ele olhava para a obra dele e ele percebia que ele estava perdendo alguma noção das pessoas, como eram as pessoas, né? Por isso, praticar para ele era muito importante. Imagina. Tudo que eu falo tem muito sentido na minha prática, né? Porque eu aprendi dessa forma, então foi indo, e alguma coisa de teoria que eu tenho, fui buscar na teoria, mas não por causa da minha prática, mas não porque me ensinaram isso. Entendi. Então, uma coisa... Então, é isso que eu ia te perguntar exatamente isso, né? Como é que você conheceu o Tai Chi, né? Porque a gente, por exemplo, muita gente que está aqui, que foi convidada, que te conhece há muitos anos, talvez nem saiba dessa tua relação com o Tai Chi. Eu sei porque eu te conheço, já tive com você em outros fóruns, por isso que eu sei, né? Conta um pouco, como é que você conheceu o Tai Chi?
Sim, é fácil, isso é fácil, né? Mas eu não ganho dinheiro fazendo tai chi, né? Na verdade, eu pego meu dinheiro no playback theater, fazendo playback theater em empresas, né? Uhum, Mas eu dou aula perto de casa. Então, eu ponho essa roupa, que é uhum, muito comum na China, todo mundo sai para fazer tai chi com essa roupa, uhum, e vou dar aula num parque aqui perto, né? Como eu aprendi, no parque, ninguém paga nada, só faz. Eu achei uhum, muito legal essa ideia. uhum. Eu aprendi Tai Chi faz algum tempo atrás. A primeira coisa que me ocorreu foi um seriado na televisão, Kung Fu. Não sei se você lembra disso. Claro, gafanhoto, Mas quem não se lembra? isso mesmo, Kwai Shan Caine era o nome da personagem. Uhum, E me atraía muito a honestidade que ele tinha com tudo, né? Ele era um uhum, cara muito honesto e ele matou o filho do imperador na China. E aí teve que fugir para os Estados Unidos e começa essa aventura dele nos Estados Unidos, sempre fugindo do imperador, né? E eu uhum, achei tão legal a série que eu falei, eu quero aprender alguma coisa nesse sentido. E fui aprender, né? Naquele uhum, tempo eu não sabia o que era Kung Fu, não sabia nada. uhum, Mas eu achei o juiz de Sagara, que foi um cara fantástico para aprender karatê. Ele era nono dan de karatê. sei. Olha, uma lembrança que eu tenho dele, já, ele ia fazer um comercial na televisão. Então, tinha um comercial para ele fazer, todo mundo estava ligado, né? Domingo de manhã, todo mundo ligado para ver o juiz Sagara fazendo um comercial. Não lembro de produto era, Uhum, mas ele entrou em cena e fez o primeiro kata. Cara, primeiro kata é a primeira coisa que você aprende. Eu fiquei, putz, esse cara sabe tanto, porque fui fazer o primeiro kata. No treino seguinte, fui falar com ele, falei, por que primeiro kata? O senhor sabe tanto. Ele olhou bem para minha cara e falou, olha, os fundamentos são muito importantes. Vamos uhum. voltar para o treino? Você me falou isso. Para de falar e vai Pô, treinar, é isso. eu lembro disso até hoje. O Uhum. Que incrível idade como você você tinha, grava Ferrara, uma quando você coisa. teve esse contato com ele? Putz, há uns 28 anos, mais ou menos. 28 anos que eu comecei a treinar. Uhum, Aí, depois de um certo tempo, eu fui conhecer o Liu Pailin, que também foi famoso aí, que ele trouxe o Tai Chi para o Brasil e tal. uhum, Mas eu só conheci, não foi rapidinho, né? uhum, Eu tenho uma experiência com ele que não foi muito boa. Minha mulher estava meio com um problema lá de saúde e nós fomos visitar o Liu Pailin. Ele falou: você esquece todos os remédios que você está tomando, ocidentais, né? Você esquece uhum, toda a alopatia, só vai tomar esses remédios. Eu falei: esse cara tá louco, esse cara é louco. E uhum. deixei de lado, né? Ah, no fim, ela não vingou, né? Ela morreu no final, né? Puxa vida. Uhum, Passou um tempão e eu resolvi ir para a China. E aí eu aprendi realmente Tai Chi, né? uhum, Porque eu encontrei um cara fantástico lá, né? Zhao Laoshi, o nome dele, os nomes são esquisitos, né? Mas o uhum, nome dele é esse. uhum. E começamos a fazer Tai Chi lá, passei um ano, depois voltei, fiquei mais 3 meses. Eu aprendi muito com o Zhao Laoshi. Nós somos amigos até hoje, Gé. É mesmo? Você pode falar, antes da gente continuar nessa história sua, para quem não conhece nada de Tai Chi, né? Para saber do que a gente está falando, o que é Tai Chi para você, né? Na sua visão. É uma arte marcial chinesa que é ancestral, né? Faz muito tempo que foi criada. Na China, é muito comum fazerem Tai Chi. Então, são movimentos redondos, suaves, em que a pessoa vai movimentando os meridianos de energia no corpo, né? Eu vi a sua entrevista, Amélie,
eu acho que... eu vi sua entrevista com o Egea, né? Legal. Eu acho que... Como? Que legal que você viu. Tá bom. Eu acho que a gente tem muita coisa em comum, principalmente no que diz respeito à meditação. Então, mais à frente eu vou explicar mais o que é o Tai Chi. Mas, em suma, é uma arte marcial chinesa que é praticada na China inteira, né? O pessoal fica nas praças fazendo Tai Chi. É muito legal. Bom, eu gosto. Agora, aproveitando a pergunta da Armelle, se eu puder meter minha colher aí, é assim, a gente ouve dizer que o Tai Chi é uma arte marcial, mas as pessoas associam a arte marcial com luta, né? E o Tai Chi, ao contrário, é um movimento leve, devagar. Ou seja, se alguém vier com esse movimento, já apanhou, né? É isso que as pessoas imaginam, né? Então, eu vi as pessoas, eu tive na China uma vez a trabalho, o Edmar estava comigo, então ele está presente aqui, inclusive, né? A gente foi para um treinamento e a gente viu nas praças mesmo as pessoas praticando, todo mundo pratica, é uma coisa assim, eles ficam brincando com as crianças e tal, e um monte de gente ao mesmo tempo. Mas como é que é essa história? É uma arte marcial? É uma luta? Não é? Como é que é essa história? Na verdade, é uma luta, porque você aprende movimentos de defesa e de ataque. É uma luta, enfim. Uhum. Só que praticar o Tai Chi como arte marcial é diferente de praticar o Tai Chi porque você quer preservar a sua saúde. Isso é totalmente diferente, né? Uhum. Os dois, na verdade, servem para conservar a sua saúde, é verdade. Uhum. Só que você não usa os movimentos do Tai Chi para brigar com ninguém. Quando você faz um movimento do Tai Chi, porque ele é... Peraí. Estou preparado para mostrar o movimento do Tai Chi aqui para você. Opa! Já estamos gostando já esse negócio aqui, bom. Quando você faz esse movimento, por exemplo, você está defendendo um soco. Vem um soco de lá, você defendeu desse jeito. Né? Tá. Mas você faz isso muito lento. Significa, você não precisa pôr força externa. Só a sua força interna, tem que ter uma base também, claro, mas a sua força interna, você leva a pessoa para o chão. Pronto. Entendi. Então, o Tai Chi é uma arte marcial. Mas você fazendo sempre aquele movimento, você não vai lutar. A sua luta é com você mesmo. É diferente, né? Entendi. Então não é alguma coisa que você faz em dupla, como você pode ver no karatê ou até na capoeira, né? Me lembra um pouco uma dança, mas é uma coisa individual que você faz em grupo, é isso? Assim, cada um faz, mas em grupo, né? A maior parte é feita individual, Armando, porque existem alguns movimentos que são importantes ter uma outra pessoa do lado, para você sentir a energia da outra pessoa e recuar quando a pessoa põe energia, receber essa energia, virar do outro lado e levar para onde você quer, né? Uhum. A gente está acostumado com PNL, onde o negócio primeiro é acompanhar e depois conduzir. É isso exatamente. Primeiro se acompanha a energia da pessoa e depois vai. Então, Armélio, alguns exercícios são feitos em dupla, mas isso é raro, viu? Muito raro. Principalmente são exercícios de energia. Ok. Armelle tinha uma pergunta interessante que é como é que foi, ela tinha colocado, né? Queria que ela tinha curiosidade para saber como é que foi a sua estadia lá, porque foi uma coisa que eu perguntei para ela também, né? Porque ela fez a formação na Índia e tal. Quer perguntar para ele como é que é, Armelle? O que você tinha colocado? Como é que era a história? Assim, eu queria primeiro saber, entre o momento que você teve a sua primeira abordagem com essa prática e o que levou a aprofundar e a querer ir lá na origem, né? Como foi esse caminho para querer se aprofundar e virar mais o mestre do Tai Chi? Eu não me considero mestre, né? Talvez eu Não seja um sei como pouco. fala.
Não, talvez eu seja um professor porque eu repito tudo aquilo que eu aprendi. Né? Então, tá bom. Mas aconteceu uma coisa complicada para mim aqui, com relação ao trabalho, que me deixou um pouquinho de cama. Eu fiquei 15 dias deitado na cama aqui, praticamente sem comer nada. Né? E Uau. eu morava sozinho, só a empregada ia lá, você precisa comer alguma coisa. Aconteceu tudo isso, enfim. Eu estava bem deprê. Aí eu fui fazer um curso na Premier, o Master Practitioner. Ah, é? Aí eu descobri que eu tinha uma afeição muito grande pelo Tai Chi. Eu escrevi para a China, falei, olha, eu quero ir aí fazer Tai Chi, como é que faz? Para umas 4, 5 universidades. A que melhor me atendeu foi a Hubei Tashi, né? Que é a universidade da província de Hubei. Falei, tá bom, então eu vou aí. Foi muito, foi num ímpeto que eu lembrei dessa paixão toda, né? E fui para lá. Incrível. Em um mês, mais ou menos, eu resolvi tudo e fui embora. Mas o ensino lá era em chinês? Você já falava chinês? Como que foi isso? Eu não falo chinês nem agora, viu? Sinto muito. Como não? Falou um monte de palavra em chinês, está enganando nós aqui, mano. Não, eu não falo chinês, né? Isso é muito difícil. Sim, eu estou até estudando um pouco de chinês no Brasil, mas para falar algumas palavras, aonde eu estudei eu sei falar, mas não mais que isso. Né? Mas em chinês é difícil porque eles têm uma pronúncia bastante diferente, né? O meu nome lá não é Ferrara. Se você perguntar por Ferrara, ninguém vai conhecer. Porque eles não conseguem falar o R, né? Então fica Lala, alguma coisa parecida. Então eles me conhecem por Feital, que é o nome que me deram lá, que eu escolhi também, né? Principalmente por causa do tal. Como é que é o nome? Repete aí. Feital. Feital. Ah, Ferrara, mato. Nunca mais eu vou te chamar de Ferrara, só vou te chamar de Feital agora. Você está morto, cara. Tá? Aqui é Ferrara. Acho que você pode me chamar de Feital, não tem problema. Mas, olha, viver na China foi muito interessante. Né? Uma coisa que eu sempre conto. Eu morava no 5º andar num prédio. Um prédio normal, assim, tinha 5 andares e tinha 2 apartamentos, um de frente para o outro. Então, para subir, não tinha elevador. Lá não tem elevador, geralmente. Eu subia pela escada, né? Putz, eu subia 5 andares, à noite era difícil, porque a luz não acendia. Tinha lâmpada lá, mas não acendia. Falei, puxa vida, procurei interruptor, tal, nada. Falei, pô, e eu subia 5 andares no escuro, mais ou menos tateando. Puxa, cheguei, né? Um dia, teve um senhor que entrou na minha frente, nós íamos entrar no mesmo prédio, né? E ele entrou na minha frente e bateu com o pé na escada, no primeiro degrau da escada, e a luz acendeu. Sabe? Eu nunca vi a luz acendendo, batendo o pé na escada, né? Nunca tinha visto isso. Puxa. E era um controle sonoro, então? Claro, mas eu nunca tinha visto isso, né? Entendi. Deixa eu arrumar um pouquinho a câmera aqui. Agora, a pergunta que ela te fez foi: como é que você se virou para fazer um curso durante um ano sem falar uma palavra de chinês lá? Bater o pé e acender a luz não é nada, o problema é aprender um ano lá. Falando inglês. Sim. Ah, tá. Algumas pessoas falavam inglês. Tá. Uma ou outra falava inglês, né? E aí eu fui me virando com o inglês lá, né? E aí dava certo. Aí eu fiquei conhecendo várias pessoas, inclusive uma menina bem interessante, que ela estava a fim de aprender inglês, e fez amizade comigo e começamos lá. Entendi. Pronto. Entendi. Agora ficou melhor. Bom, não sei se matou a tua curiosidade, Armelle, mas... Não, eu tenho 1000 outras perguntas em relação a isso. Eu queria saber exatamente exatamente não, mas primeiro se você era o único estrangeiro, ou se era
algum tipo de formação que era aberto para estrangeiro, né? Para ter uma ideia de o quão local foi a sua experiência. E também em relação ao que você comentou no início, né? De a importância da prática. Se lá você, como eu, por exemplo, quando fui fazer minha formação na Índia, era principalmente prática, um pouquinho de teoria, eu queria saber como foi, como que estudar Tai Chi, se é através de muita prática ou se também tinha alguma base teórica, em grandes linhas. Sim, Amélia. Eu não sei porque eles, sempre que olhavam para mim, achavam que eu era estrangeiro. Isso foi uma piada, vocês podem rir, por favor. Não, você sabe por que eu tô rindo? Porque lá na China, quando a gente esteve lá, eu e o Edmar, as pessoas paravam e queriam encostar o dedo no nariz da gente. Eles ficavam pegando, olhar, tiravam foto. É uma piada. A gente virou bicho sabe, de circo lá. Bicho esquisito, né? É. Então lá era assim, eu era o único estrangeiro lá, né? Aliás, eu fui o primeiro sul-americano a estudar na Rupei Tashi, né? Fui o primeiro sul-americano, né? Uhum. E peraí, você repete a pergunta para mim, por favor? A minha pergunta é em relação a como você introduziu, quão importante é a prática. E aí você fala, fui estudar na China, então eu queria saber se esse estudo era prática ou se era também a base teórica. Mas ela também te perguntou se tinha outros estrangeiros lá. Isso também me interessa. Ele falou que não, né? Que era o único. Eu O era único, o único o único estrangeiro. latino, mas não sei se era o único estrangeiro. Era o único estrangeiro mesmo? É isso mesmo? O único estrangeiro mesmo. É, putz. A pessoa olhava para mim e logo descobria que eu era estrangeiro, pô. Tá certo. Sim, mas outra vez, eu fazia todos os dias, 1h30, 1h45, numa quadra que tinha lá, junto com o pessoal, né? Então, não era aula, né? Eu fazia junto com as pessoas. E na escola, eu ia estudar a cultura chinesa, que é outra coisa. Eu cheguei aí numa academia da escola para aprender Tai Chi. Mas o professor era um chato, eu, sinceramente. Eu preferi ficar com o professor que eu tinha lá na quadra, sem dúvida nenhuma. No meio do ano, eu fui para a Itália para encontrar minha filha. Nós fomos visitar um monte de lugares na Itália. E eu comprei um livro de Tai Chi, escrito em chinês. Comprei na Itália um livro de Tai Chi, escrito em chinês. E eu levei para o meu professor. Ele falou, você quer aprender mesmo? Então, vem cá, eu vou ensinar você. Aí ele me pegou como aluno particular, né? E foi muito legal. Eu aprendi vários tai chi da família Yang, sempre, mas era prática, 1h30 a 2 horas por dia. Sim. Interessante. Quer dizer, então o curso era eminentemente prático. A formação é eminentemente prática. Eu não fiz um curso lá, né? O pessoal treinava e eu treinava junto. Entendi. Normal. Depois de 6 meses, ele me pegou como aluno lá, e aí Entendi. sim, aí eu fui aprender. Você pode pôr a imagem número 1, Marcelo? Claro que eu posso. Espera aí. Por favor. Deixa eu colocar aqui primeiro Tá bom. achar ela aqui, Ferrara. Espera um pouquinho só. Tá Tá. aqui. A imagem número 1 você quer, né? Isso. Tá aqui. Aí está. Isso mesmo. Essa imagem é do meu professor, lá no meio, e a mulher do meu professor. Uhum. Eu conheci essa mulher de uma forma muito interessante, muito gozada, na verdade. Uhum. Ela estava praticando, né, junto com todo mundo, tal. No intervalo, ela veio e começou a falar em chinês comigo. Eu virei, falei em inglês, desculpa, eu não entendo, né? Não, pô, eu não entendo. E ela voltou. Bom,
eu deixei ela de lado e fui fazer a minha prática. Aí nós fomos tomar café, incrível, ela veio e começou a falar em chinês com o meu professor. Aí eu fiquei sabendo que ela era a mulher do meu professor. Incrível, falando coisas fantásticas sobre mim e me oferecendo uma fotografia que ela tinha tirado, sem eu saber, me dando de presente a fotografia. Né? Assim eu fiquei conhecendo a mulher do meu professor. Foi muito gostado. Agora, o que ela estava falando para você naquela hora, você nunca soube ou não? Ela te contou, o teu professor te contou? Meu professor me contou. Ela queria me oferecer a fotografia de presente. Ah, entendi. Tá certo. Eu não entendia nada, né? Então, Ferrara, tira uma curiosidade, mata uma curiosidade. Posso tirar essa foto aqui ou você quer mostrar mais alguma aqui? Pode? Mata uma curiosidade. Como é que é a história do Tai Chi? Assim, eu sei que existe uma história oficial, que é uma história mística, e uma história real, né? Que é baseada em fatos. Qual das duas é verdadeira? na China tudo é místico, né? Tudo é místico. Mas o Tai Chi, pelo menos, tem uma história que é real, tem pessoas que criaram o Tai Chi que são conhecidas, né? Eu não vou falar da história do Tai Chi como um todo, né? Eu vou falar mais da família Yang. A história do Tai Chi como um todo está na internet, é fácil de pegar, né? Mas tem um monge taoísta, Jan Sanfan, o nome dele era esse, que viveu de 1247 até não se sabe quando. Né? Ele criou o Tai Chi na montanha Wutan, que é uma montanha bem interessante, eu cheguei a visitá-la lá. Nessa montanha, ele ficou observando a montanha lá e ele viu a luta de um pássaro com uma cobra. E ele viu que a cobra se movimentava devagar, mas com movimentos redondos, e sempre escapava da garra do pássaro. E, puxa vida, o negócio é esse, não é fazer força, é fazer pouco movimento e redondo, né? Assim, os movimentos do Tai Chi são redondos e circulares. Depois disso, teve o Yang Luchan, que é uma outra pessoa, né? Em 1820, eles faziam Tai Chi da família Chen. E ele ficou curioso para conhecer. Foi lá na família Chen e falou, queria conhecer e tal. Falou, não, você não pode porque você não é da nossa família. E foi rejeitado. Não admitiram o cara como aluno. Né? Ele falou, tá bom. Ele ia ter um parente brasileiro lá. Porque ele arrumou um emprego de faxineiro e ficava olhando como que os caras faziam, né? Falei, puxa, que legal. E foi aprendendo assim. Por observação. Por observação. E ele treinava depois do expediente. Terminado de fazer a faxina, ia treinar no quarto dele, né? Teve uma hora que uma outra família invadiu a casa do Yan Luchan, saiu e sabia fazer Tai Chi, se virou lá e pôs os caras para correr. Ajudou, né? Pôr os caras para correr. Sim. Eles ficaram encantados com o cara, tanto que ele tinha aprendido. Aí chegou uma hora que ele mudou de lá e foi para Peiping, foi falar com o imperador, foi chamado para falar com o imperador, falou com o imperador e disse que poderia treinar o pessoal da Guarda Imperial. E ele treinou o pessoal da Guarda Imperial e aí ele foi criando o estilo Yang. Esse estilo Yang, que é o que eu treino, é o estilo de Tai Chi Chuan mais praticado no mundo inteiro, né? O maior número de praticantes no mundo inteiro. Sei. Interessante. Você mencionou logo de passar no início uma coisa com o Kung Fu, né? Qual que é a relação do Tai Chi com o Kung Fu? É a mesma coisa?
quase a mesma coisa, né? Aliás, a gente deve à Índia as práticas de meditação. Armélia, não precisa ficar espantada. A gente deve à Índia as práticas de meditação. Teve um hindu que verdadeira, mas é o que contam, né? Um hindu que foi Cortou, lá Ferrara. e Repete a frase, porque cortou, a gente não ouviu. Viu, Ferrara? Tá bom, você está me ouvindo? Acho que agora voltou. Agora voltou. Sim. Então, o hindu foi para lá e viu aqueles monges todos gordos, monge, tudo gordo, com a mão na cintura e meditando. Ele falou, poxa, vocês não podem fazer isso. Vocês têm que praticar exercício para ficar com um corpo saudável e aí então vocês vão conseguir meditar. Como na Índia, né, Armélia? Sim. E começou a ensinar os caras lá. Bom, e aí foi ensinando o Tai Chi para o pessoal lá da China, né? E assim nasceu um Tai Chi que era baseado na cultura chinesa, de manutenção do corpo, né? Chegou uma hora que existia uma divisão. Alguns foram para a montanha Shaolin e outros foram para a montanha Wutan. Quem foi para a montanha Shaolin defendeu que o que era válido era a força externa. Então, você vê um cara praticando Kung Fu, é um cara que é forte, tem o corpo muito preparado. E os caras da montanha Wutan falavam, não é necessária a força externa. Só a força interna resolve isso. E aí foram para a montanha Wutan. Shaolin e Wutan são Kung Fu e Tai Chi, né? E a diferença entre os dois é justamente essa. No Kung Fu você usa toda a sua força externa. Já no Tai Chi Chuan, você usa a força interna. Essa é a grande diferença, né? Mas os golpes, as práticas são muito comuns. Eu tenho um aluno que vai lá no parque e ele é árbitro de Kung Fu. E às vezes ele vai lá para a gente treinar junto e tal. As práticas são bastante parecidas, viu? Só que Kung Fu é rápido, né? E o movimento do Tai Chi é lento, redondo, calmo, é diferente. Eu já fiz muita pergunta para ele, Armelle, faz você, porque eu já estou enchendo o saco dele aqui, ele vai querer ir embora cedo. Não, enquanto você estava falando essas origens, eu fiquei na dúvida se Tai Chi Chuan tem algum significado na língua chinesa ou significa essa prática mesmo? Dá para traduzir box do alto da cumieira. Tem uns significados esquisitos. Box do alto da cumieira? É isso que entendi bem? A tradução box. É essa. Eu vou fazer. Até fica esquisito falar nisso, né? Então, todo mundo fala Tai Chi Chuan, tá ótimo. Tá bom. Fico feliz com essa resposta. Ô, Ferrara, tem assim, você sabe, né, que essa nossa iniciativa, né, o Body Mind Tools, nasceu porque a gente queria despertar nas pessoas a consciência de que corpo e mente são coisas indissociáveis, né? E que a gente, tendo um equilíbrio mente-corpo, a gente consegue atingir mais, fazer mais, ter uma vida mais saudável. Como é que isso acontece dentro do Tai Chi? Como é que essas coisas acontecem? Sim. Eu não vou explicar quanto aos meridianos, né? Embora eu tenha feito algumas consultas, tem um exercício que eu fiz uma consulta muito extensa, então, você está fazendo esse movimento, vai movimentar este meridiano e tal. Enfim, eu já estudei um pouco isso. Uhum. Mas as pessoas que são doutores em medicina tradicional chinesa poderiam explicar mais do que eu, né? Uhum.
Tem um colega meu, Fábio Ministério, que é da Sociedade Taoísta do Brasil, que é espetacular nessas coisas. Se eu tenho dúvida, inclusive, eu pergunto para ele. Então, eu prefiro explicar isso como psicólogo, né? Como psicólogo, eu posso explicar algumas coisas. Freud, por exemplo, tem um pensamento que o pensamento é um ensaio da ação. Sempre que você pensa alguma coisa, você está preparando a sua ação naquele sentido. Eu achei bárbaro isso. Uma vez, um cara perguntou para o mestre Wagner Canalonga, que é o regente da Sociedade Taoísta, escuta, o que eu tenho que fazer para levar uma com virtude? A pergunta eu achei muito difícil. Como é que vai dar uma regra para o cara como viver a vida com virtude? Mas o Wagner Canalonga também é sensacional, né? Ele explicou assim, tem um exercício de Tai Chi que você faz assim. Isso é fácil, né? Deve ser gostoso de fazer também. Muito gostoso. Bom, você está falando com um cara que adora Tai Chi, né? Pô, é muito gostoso. Com base nesse exercício que o Wagner demonstrou, ele falou, olha, um professor de Tai Chi, ou quem pratica Tai Chi, vai fazer isso todos os dias. Se ele faz isso todos os dias, e nessa velocidade, direitinho, todo dia, vai acontecer que ele sabe fazer isso no final, né? Muito bem. Vocês não devem ter percebido, mas o meu movimento partia da cintura. Vocês não perceberam isso, mas parte da cintura. Bom, tem várias coisas aí. A mesma coisa para ter uma vida virtuosa. Você precisa praticar, 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 praticar. Eu achei fantástico, porque eu sou ligado à prática, né? Eu achei muito legal. Sabe que não existiam faculdades de psicologia na China, né? Quando eu estive lá, não existiam. É mesmo? Agora, parece que existem. Eu perguntei para uma amiga minha aí, 2, 3 dias atrás, e ela falou, o que é isso? Eu falei, puxa, parece que não existe mesmo, né? Aí traduzi para o chinês e tal. Aí, sim, tem. Agora tem faculdade de psicologia, né? Mas, em geral, eles resolvem tudo pelo corpo. Por exemplo, você vai num médico da medicina tradicional chinesa, ele pode indicar para você, para resolver isso, por favor, você vai para casa, vai meditar durante um tempo. Se você não resolver isso com meditação, você volta aqui. Ele pode indicar outras coisas. Tuiná é uma massagem chinesa, fazer tai chi é uma das possibilidades. Muita medicação com plantas, etc. Né? Então, eles resolvem tudo pelo corpo. E aí, dentro da minha explicação em psicologia, né, eu posso entender algumas coisas. Querem ver? Aquele movimento que eu demonstrei, fazer assim só. Eu estou levando o meu adversário para o chão. Isso me ensinou a trazer para o lado algumas coisas. Então, eu não vou ficar me preocupando com muita coisa. Se isso acontecer, eu posso tirar fora e seguir minha vida. Bonito, hein? Como? Que bonito. Tá, Tem um significado muito bonito, né? E tem um sentido muito bonito isso, né?
Sim, o Tai Chi é muito bonito. Bom, eu gosto de Tai Chi, né? Tá? E bonito não é só no movimento, é bonito no sentido da coisa, né? De como a gente deve levar a vida mesmo, né? Sim, claro, claro. Mas é uma coisa que você visualiza na hora de fazer os movimentos ou você pensa na perfeição do movimento, no corpo mesmo? O que que você pensa quando você faz esses exercícios? Nada como ter uma especialista em yoga. Que, essas perguntas, que legal. A pergunta foi Que bom. brava. Eu acho que, em princípio, por exemplo, quando eu estava na China, durante um ano, eu fui aprender o movimento. Me interessava o movimento, como fazer e tal. Depois, aqui, e com o passar do tempo, e aí sozinho, viu? Eu fui percebendo que esse movimento, se feito desta forma, fica melhor. Eu não sei se está certo, né? Hum, Porque quando eu voltei lá, eu falei com o meu professor. Ele falou, não, está fazendo certo, faz do jeito que é melhor para você. Tá bom. hum, O que eu ensino para os alunos é como fazer o movimento, inicialmente. Aí, quando a pessoa decora um movimento, por exemplo, um movimento básico tem 24 movimentos, né? Então, quando a pessoa decora os 24 movimentos, ele vai pensar na respiração. Como que eu respiro? uhum, Uhum. Então, ele respira quando o movimento é in, aliás, quando o movimento é yang, que vai para fora, ele solta, expira. uhum. In, inspira. Estou fazendo tão automático isso que eu nem lembro como é, imagina. Com o passar do tempo, você já não percebe mais o que está fazendo. Então, aí é como na meditação. Está fazendo o exercício, vem pensamentos na sua cabeça. Né? Ah, preciso pagar essa. Tá bom. Você recolhe isso e manda embora. Você não vai contra esse pensamento. Você precisa pensar nisso, recolher esse pensamento e depois mandar embora e voltar para a sua prática. Né? Esses pensamentos não atrapalham o que você está fazendo. Quando eu faço no parque, é interessante. Tem pessoas que passam atrás de mim lá e tal. Bom dia! Eu respondo, bom dia. É uma coisa que veio, eu aceito, respondo e esqueço. Sempre. Atrapalha um pouquinho, é verdade, porque tira você da concentração do que você está fazendo. Claro. Mas, bem, minha mãe me ensinou que eu tinha que ser bem educado, né? Eu respondo, Tá certo. não tem jeito. Existe uma prática que vocês normalmente associam também ao Tai Chi, que é o Qigong, é isso? Qigong. Qigong, Qigong. mas escreve Qigong, não é verdade? É, E o curioso, pelo que eu entendi, ouvi dizer, o Qi é a energia, né, que do nosso isso, corpo, que flui no corpo, né? isso. Como é que funciona isso? O que é essa energia e qual é a relação dela com... Como é que como é que é? Qigong, Qigong. Sim. Qigong, Qigong. é, tá ligado a tudo isso? O Qigong esse dá para traduzir, viu? São Opa! exercícios de energia. É. Exercício de energia, tá. Sim, dá para traduzir tranquilo, mas todo mundo conhece como Qigong, né? Uhum, O Qigong é uma prática, são exercícios que você faz no dia a dia, né? Eu fiz tá. dois movimentos aqui, um é do Qigong e outro é do Tai Chi. O movimento do Qigong é assim, ó. Isso aqui é o movimento do Qigong. É muito Uhum, fácil de fazer, inclusive, é um uhum, movimento, né? Porque você fica parado num lugar. Raramente você faz alguma coisa assim, dificilmente se faz alguma coisa para baixo e tal.
Mas você fica parado no lugar. Nessa época de pandemia, eu sempre fazia Qigong aqui em casa, porque não precisa de muito espaço. Já é diferente do Tai Chi, você vai fazer esse movimento, né? E vai para lá. E aí você precisa virar para cá e fazer esse movimento para cá. Eu vim para cá para sair fora. Eu não consegui sair fora. Mas eu queria mostrar para vocês que Tai Chi, você anda, né? Inclusive, o Qigong você faz parado, né? Uhum. O Qigong é muito mais fácil de aprender do que o Tai Chi. Uhum. Tai Chi, porque você faz movimentos para um lado e para o outro, tem uma curva de aprendizagem que é significante, né? Uhum. O Qigong é um exercício orientado para a saúde mesmo. O Tai Chi é uma forma de defesa pessoal, então você aprende defesas de defesa pessoal, vai. Uhum. Quando você está praticando o Qigong, você aprende rapidamente e aprende a cultivar a sua energia rapidamente. Opa, isso é bom. Né? Isso é bom. É bom. No Tai Chi também você faz isso, só que leva um tempo para você desenvolver essa possibilidade de acúmulo de energia, né? Porque você joga fora, né? O Tai Chi você joga energia fora, né? Os dois são exercícios saudáveis para todas as idades, todas. Eles desenvolvem a flexibilidade, e isso é muito legal. Eu tenho uma experiência gozada com isso. A minha filha foi convidada para dançar bolero. Bolero, eu tenho 75 anos, então eu sei dançar bolero. Ela me convidou para ir numa aula de dança, para dançar bolero, no casamento, não sei de quem. Tá bom. E fomos treinar a dançar bolero. Treinamos, tal. Quando terminou, a professora de dança falou: agora vocês podem pôr o pé aqui nessa barra para relaxar um pouco os músculos. Barra barra de balé mesmo. Sim, de balé. Falei, bom, para mim é fácil, né? Pum, levantei o pé, pus lá e comecei a relaxar. Mas eu pus na última barra. Né? Ela falou: puxa, você tem uma boa flexibilidade. O que é interessante nesse caso é que a minha filha saiu em minha defesa. Falou: ah, ele faz tai chi. É super legal, né? Uhum. A Quer dizer, energia dos dois. Sim. Desculpa, continua. Desculpa, achei que você tinha... Não, Pode os falar. dois facilitam a circulação do sangue, né? Na verdade, o sangue leva nutrientes para todas as células, né? Por exemplo, não só nutrientes, leva muito ar para todas as células, leva nutrientes também para todas as células. Então, se você tem a circulação sanguínea funcionando de acordo, tende a ficar com mais saúde, né? Claro. Isso é lógico, né? Você ia perguntar alguma coisa, eu não deixei. Arbeli. Bom, eu acho que ele estava falando de você, né, Marcelo? Que você ia perguntar alguma Não, coisa? era uma coisa irrelevante, na verdade. Tá. Bom, eu tenho uma pergunta. Você está vestido, né, do jeito tradicional, foi estudar, está ligado ainda com o pessoal da China, e eu queria saber como que você vê a popularização desse tipo de prática no mundo ocidental, tanto assim, Tai Chi no seu caso, eu vejo yoga, meditação, e como, não sei, tem uma percepção que você gosta de detalhes, de fazer a coisa meio purista, né? Talvez eu esteja enganada, mas então eu estou curiosa de saber como você vê isso. Não, você não está enganada, né? Eu gosto de... A primeira coisa, eu faço todos os dias, sábado e domingo, inclusive, não passo um dia sem fazer tai chi. Para mim eu ia falar religião, mas não é religião, é alguma coisa que eu me habituei a fazer sempre, né? Então, eu gosto de fazer,
quando posso, pesquiso um pouquinho. Eu não consigo imaginar fazer Tai Chi numa empresa, por exemplo. Não tenho a menor possibilidade de fazer numa empresa. Você disse, Ahmed, que a sua ideia é implantar yoga 10 minutos por dia, que é o que você consegue fazer. Eu achei bárbaro, né? Não, eu achei muito legal. Mas eu não consigo diminuir o Tai Chi para fazer em 10 minutos. Eu poderia diminuir, sim, o Qigong, que é mais fácil de todo mundo aprender e tal, eu poderia ensinar Qigong nas empresas, né? Ainda assim, para fazer alguns exercícios chineses, é necessário que você tenha algum conhecimento da ideia chinesa para poder fazê-lo direitinho, né? Então, eu vejo pouca possibilidade de ensinar não. Eu vejo pouca possibilidade de conseguir transformar as ideias ocidentais no mundo de ideias orientais. São muito diferentes, muito diferentes, né? Eu estou vendo você balançar a cabeça. Você está Não, eu tô concordando comigo? entendendo, eu entendo o seu ponto. Acho que a Índia é a mesma coisa, né? Se bem que a Índia, eu tenho um colega no meu elenco, é um ator fantástico. O Mauriene, você lembra dele? Não lembro pelo nome, não. Pelo nome, não. Ferrara. É um cabeludo. Tá bom, você não lembra. Ok. Mas ele é professor, incrível, né? Uhum. E ele se sai bem, porque ele ganha a vida com isso, né? Além de fazer o playback quando a gente tem trabalho. Enfim, eu acho difícil que as pessoas mudem a sua cabeça para uma ideia oriental para conseguir entender o Tai Chi. Eu vou mudar o que eu estou falando. Segunda chance. Eu acho que é um desafio bastante grande mudar a cabeça das pessoas para fazer, para entender o Tai Chi. Uhum. Eu mudei. Faz sentido, né? É um Sim, sim. desafio. Claro. Sim. Qual é o mínimo de tempo de prática diária, por exemplo, do Qigong, né? Para que a pessoa sinta os benefícios na mente e no corpo? O mínimo de tempo de prática diária. Numa prática diária, eu já vi resultados em um mês. Um mês você começa a perceber que existem alguns resultados, né? Tinha um cara que veio estudar lá comigo no parque. Estudar no parque é interessante, né? Mas foi isso que ele fez. Eu dou aula no parque também. Claro, tá certo. Foi como Ele você veio aprendeu, então tá certo. exatamente isso, já. O Antônio, ele tinha um problema, ele teve um problema lá, ele não tinha movimento no corpo, andava mancando e tal. Uhum. Depois de uns 3 meses, aquele demorou 3 meses. Ele andava muito melhor, viu? Fazendo os exercícios de Tai Chi. Porque o corpo estava se acostumando a uma novidade. Inclusive, ele estava sentado uma vez, eu estava chegando, ele ia levantar para falar comigo, pôs o pé esquerdo para levantar, eu falei, peraí, senta, começa com o pé direito. Ele começou e mudou completamente o que ele estava fazendo, porque ele estava acostumado a entrar com o pé esquerdo e mancar. Quando ele entrou com o pé direito, não tinha mancada, né? Então, ficou diferente, ele fez algo diferente. Eu acho que um mês, mais ou menos, uma pessoa que não tem grandes problemas assim, vai começar a perceber que existem benefícios para fazer. Eu tenho 75 anos. Eu vou repetir isso. Eu tenho 75 anos. É bastante tempo.
No último aniversário que o pessoal me cumprimentava, eu falava, olha, eu estou muito bem, sem nenhuma dor no corpo e sem coronavírus. Isso Graças não a é bom Deus. assim? Claro. Então, Agora, quanto tempo diariamente? Ou seja, qual o mínimo de prática diária, de tempo diário que precisa para ter esse benefício? Tudo bem, ao longo de 1 mês, 2 meses ou 3 meses, mas quanto que dá para a gente praticar minimamente, por exemplo, o Qigong, né? Dentro de algo que seja decente? o Qigong é muito fácil, né? Eu posso mandar um vídeo para você que você vai aprender, inclusive, falando quais são os meridianos que são movimentados e tudo, né? Qigong é muito fácil. Então, você vai aprender primeiro o Qigong, que eu uso como um aquecimento para fazer o Tai Chi. Na verdade, como aquecimento, eu uso andar por aqui, né? Eu ando, vou até o parque, enfim, eu ando bastante. Mas Tá. depois eu chego lá, faço o Qigong como um aquecimento para o Tai Chi Chuan. E em seguida a gente faz uma ou duas, um ou dois movimentos do Tai Chi, né? Tem um que é famoso, que a gente começa por ele também, chama 24 posições. Esse é básico para todo mundo aprender. Em 1949, em Pequim, eles criaram esse movimento que era mais fácil de fazer. Então, todo mundo aprende isso primeiro. Depois vem os outros movimentos, inclusive com leque ou com espada, né? O Tai Chi faz com leque, com espada também. Já vi. Isso. É bonito também. Quer dizer, você diz que pratica 1 hora e meia, 2 horas por dia, mas se eu não tiver isso, eu tiver, meia hora para praticar, posso encaixar isso dentro de meia hora? Eu garanto para você que é muito melhor do que não fazer. Amélia. Exatamente, concordo plenamente. Quer dizer, não é como comer sushi com garfo e faca, né? É aceitável, é isso? Sim. Tá. É melhor Então dá fazer para um fazer pouquinho. um ticum de meia hora, vai. Porque às vezes é isso, né? Quer dizer, a gente percebe, vai comentando um pouco com você, Ferrara, assim, uma coisa que motivou muito a gente a seguir com esse projeto é que as pessoas abandonam essas práticas por duas razões. Primeiro, porque é difícil mudar um hábito, né? Começa por aí, né? Segundo, que as pessoas elas não entendem o que está por trás e elas não se deixam se convencer, praticar durante um tempo para ver os benefícios. Né? Elas acabam largando porque falam, isso não vai adiantar nada e tal. Agora, sem dúvida nenhuma, o tempo disponível é um fator limitante. Nosso mundo é um mundo muito complicado. Você vê agora na pandemia, as mães, as mulheres, né, principalmente, são sobrecarregadas de coisas, né? Tem uma sobrecarga no caso das mulheres, estão em casa e tal. Então, o tempo é um fator limitante. Por isso que a gente está te perguntando isso. Né? Se com meia hora uma pessoa pode se arriscar a ir lá no parque fazer o curso com você. Tem uma fábula. O chinês sempre tem fábula para tudo, né? Diz que um cara chegou para o mestre e perguntou: escuta, mestre, eu estou vendo aqui uma xícara que é do Ocidente e tem um cabo, tá vendo? A xícara tinha um cabo. Mas aqui na China não existe. A gente pega com a mão assim, não tem cabo nenhum para você pegar, né? Por que isso? Então o mestre, sempre o mestre é muito sábio, então respondeu: olha, é que as pessoas não conhecem, não conseguem entender o princípio. O princípio é, se você pegar com a mão e você aguenta segurar, a sua língua também aguenta. Mas agora eles não sabem disso, então eles põem um cabo e queimam a língua. É isso. Tá certo, tá certo. Ai, Agora Ferrara. eu lembrei de novo do meu professor de karatê lá, né? Fundamentos são importantes.
certo. É isso mesmo. Bom, Armelle, tem alguma pergunta que você queira fazer de encerramento para o Ferrara? Não, eu acho que eu queria perguntar, a gente já respondeu um pouco agora, mas o que você falaria para uma pessoa que quer iniciar Tai Chi, conhecer, assim, começar uma prática, ir atrás de um curso, talvez dá para achar alguma coisa na internet, alguma dica concreta para quem queira iniciar? Fundamentos são importantes, né? Eu falaria isso, mas para começar a prática mesmo, você pode procurar na internet, tem vários cursos na internet. Tem uma pessoa que eu considero muito legal, que é o Jaime Cook. Depois eu ponho para você. O Jaime, ele pode ensinar tanto Qigong como Tai Chi, né? Então, é um cara que eu respeito pelo conhecimento que ele tem. E também na sociedade taoísta, mas aí ele vai ter que se afundar mais na ideia do que é o Tai Chi, principalmente no que é o taoísmo. Aí não tem jeito, né? Ele vai entrar direto, de cabeça. Eu estudei I Ching, o livro das mutações. Então, eu estudei I Ching lá na Sociedade Taoísta durante uns 3 anos, mais ou menos. Eles são fantásticos, enfim. Aí eu comecei a aprender a história da China mesmo. Então, na China eu tive muita prática. Aqui eu estou aprendendo alguma coisinha a mais. O Jaime é Jaime mesmo, Cook com K, né? K-U-K, né? É isso, né? Isso, ele mesmo. Jaime Cook, tá. Jaime Cook, isso. Coloquei aqui no chat para as pessoas depois olharem se quiserem. Obrigado, tá? obrigado. Tem um cara não, tem um fulano, a gente conhece aqui no Ocidente também, Confúcio. Ele fala sobre o I Ching. Se eu tivesse mais 50 anos, eu usaria estudando mais o I Ching. Ele falou isso sobre o I Ching. Se eu tivesse mais 50 anos, eu continuaria estudando Tai Chi. Sério. Uma coisa que... Puxa vida, que respeito, hein? Aqui, para quem não está familiarizado, mas ele está ele está pronunciando da forma correta, mas ele está se referindo ao I Ching, a gente chama de I Ching, né, no português do Brasil, né, que é aquele livro das previsões e tal, né, muito popularmente conhecido assim, mas ele é a base de toda a cultura, né, taoísta, chinesa, e tem muita coisa no I Ching também que vem do Tai Chi que vem do I Ching, não é isso, Ferrara? Sim, as práticas chinesas são muito interligadas e são conhecidas entre elas, né? Sim. Uhum. Legal. Bom, Ferrara, se as pessoas quiserem praticar com você lá na praça, onde fica a praça? Depois você põe eu nem sei o endereço direito, eu sei até lá. Que praça é essa? Fica onde? Fica lá na aclimação, é isso? Não, é perto aqui da Vila Prudente. Ah, é na Vila Prudente, tá, entendi. Praça Natalícia Diogo. Natalícia Diogo, Praça Natalícia, tá. Mas agora está tudo fechado, né? Natalícia Diogo. Isso. Praça Natalícia Diogo. Tá aqui, tá? Já botei no chat. Você vai ver, vai encher tanto aquele troço lá que você vai ter que fazer fila. Então, fechado o parque. Paciência, o pessoal pula o muro, não tem problema. O Ferrara, e só para terminar de fazer a propaganda de você, as sessões do playback estão suspensas mesmo, por enquanto não tem, ainda não fizeram online, né? Não. Tem uma discussão aí, o meu elenco quer fazer online, eu acho que não tem sentido, porque a pessoa não está lá, enfim, nós estamos discutindo isso. Né? Sim. Não tá. Outra dica eu posso encaminhar para você, e você encaminha para quem quiser, não sobre playback, sobre Tai Chi Chuan.
um ticum, com toda a movimentação necessária, e além da movimentação, quais meridianos que são trabalhados no ticum. Né? Eu mando para você, então. Você manda um link, é isso? Para encaminhar para eles? Não, eu vou mandar um filme. Ah, um filme. Tá. A gente põe no nosso canal lá, na nossa página do Body Mind Tools. E do Facebook para as pessoas verem. Certo? Que bom. Que bom. Ferrara, muito obrigado da sua gentileza. Olha, só para agradecer também as pessoas presentes aqui, a gente também teve a presença do Armando Oric, né, que se identificou aqui, além do Nelson, da Érica, do Edmar, da Márcia e outros que assistiram aqui, mas não estão registrados, não dá para saber o nome. A gente queria agradecer muito pela presença de vocês e você, Ferrara, que tua vida seja sempre cheia de saúde, paz, alegria e sucesso, né? Tai-Chi. Muito obrigada. Obrigado, Ferrara. Muito obrigado. Tchau, tchau. Uma boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê. O nosso próximo encontro é daqui 15 dias. Fiquem ligados lá na nossa página da Body Mind Tools que a gente vai anunciar o nosso próximo encontro. Vai ser daqui a 15 dias, sempre nesse horário, 19 horas. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Se cuidem. Tchau. Tchau. Tchau, Ferrara. Obrigado.